Olá, olá! Estamos entrando ao vivo aqui em mais uma live no perfil do Instituto Brasileiro de Coaching, né? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está entrando aí agora. Então, você que não me conhece, já se prepara para o seguinte: pega papel e caneta, porque eu nunca faço live sozinho. Sempre quando eu faço uma live por aqui, eu trago o meu fiel escudeiro Flipchart, tá? Eu trago o meu fiel escudeiro Flipchart e hoje aqui a gente vai trabalhar algumas coisas aqui. Uma boa ideia é você ter um papel aí para você anotar, tá? Então, eu trouxe hoje aqui uma aula especial, né? Assim, eu simplifiquei para você entender que trem que é esse. Vou usar o mineirês aqui, para você entender que trem que é esse de perfil comportamental. Você vai entender se você ficar aqui, tá? Até o final dessa live, eu te garanto que você vai entender. E a minha intenção, já vou te falar a intenção aqui, a intenção que é no final dessa live você consiga saber qual que é o perfil de comportamento. Eu vou explicar isso aqui que você mais se identifica e também você ter clareza de qual que é o perfil comportamental que você menos se identifica. Eu já estou adiantando aqui que no final dessa live eu vou te perguntar. Escreve aqui para mim, eu vou te perguntar lá no final da live, agora não. Vou te perguntar lá no final da live qual que é o perfil de comportamento que você mais se identifica, qual que é o perfil de comportamento que você menos se identifica. É isso que eu vou querer saber lá no final. Então vamos lá, pessoas, vamos começar. Nós estamos falando aqui perfil comportamental de uma forma simples. Olá, é Maxwell, é isso mesmo, né? Boa tarde, meu irmão. Vamos lá. Vamos começar agora. Então, primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. Eu quero primeiro diferenciar o que é perfil comportamental. O primeiro ponto para a gente poder trabalhar aqui é entender o que é perfil comportamental. Porque eu vejo que muitas pessoas, talvez seja o seu caso aí que está assistindo, né, não sabe diferenciar de uma forma muito clara o que é perfil comportamental de personalidade. Então, quando a gente embaralha essas coisas, fica difícil da gente se reconhecer, difícil de reconhecer o que nós podemos chamar de perfil de comportamento. Eu posso adiantar para você o seguinte: perfil de comportamento e personalidade são coisas relacionadas, porém distintas. E agora nós vamos iniciar a aula aqui para você. Vamos lá, papel e caneta postos e vamos lá. Primeiro ponto então, vamos lá. Primeiro ponto que eu acho importante pela minha experiência de atender e também pela minha experiência de dar treinamentos, eu percebo que muitas pessoas não sabem exatamente o que é comportamento. Não sabem muito bem, não sabem diferenciar comportamento de personalidade, que são coisas, como eu já destaquei, relacionadas, porém distintas. E vamos começar por isso. Eu vou compartilhar aqui a imagem do meu Flipchart e eu quero começar por aí. Vamos lá. Vamos entender então o que é perfil comportamental. Primeiro, eu coloquei aqui numa ordem, tá? Temperamento, caráter, personalidade, que são nomes trazidos pela própria psicologia. Quando a gente fala de perfil comportamental, nós estamos falando aqui nesse ponto de temperamento, tá? Temperamento. Então, o que é o temperamento? Que é de onde surge o que nós podemos chamar de um perfil de comportamento, tá? O temperamento, né? O temperamento, que eu vou falar um pouco mais de vocês aqui, que é uma nomenclatura usada tanto pela psicologia quanto também pelos gregos há milhares de anos, tá? Eu vou citar isso brevemente, que não é o propósito maior aqui de entrar nas minúcias aqui nessa live, tá? Mas assim, o temperamento, que é o que eu vou falar com vocês agora, que eu já vou antecipar, que ele é uma coisa fortemente hereditária, que a gente tem fortemente, nós nascemos já com uma predisposição muito forte a ter um determinado temperamento, ou seja, a ter um determinado perfil de comportamento. Então esse é o primeiro ponto. Quando eu falo de perfil comportamental, eu estou falando de uma coisa que é uma base hereditária. Você não escolhe o perfil comportamental que você quer ter. Vou falar de novo. Você não escolhe o perfil comportamental que você quer. Você pode sim equilibrar, como eu vou falar, mas você já nasce fortemente encaminhado para um determinado tipo de perfil de comportamento, que nós estamos entendendo aqui nesse primeiro ponto como temperamento. Então o que eu estou colocando aqui como temperamento? É uma base constitucional. O que é constitucional? É que constitui.
Então é sua base constitutiva, é o que te forma, tá? Então, quando eu penso em temperamento, que eu vou destacar de novo, que é de onde vem o nosso perfil de comportamento, o que é isso? É uma dimensão biológica e instintiva da personalidade. Então, quando eu falo em temperamento, quando eu falo aqui em perfil de comportamento, eu estou falando... depois eu vou falar como é que você pode fazer para ter essa imagem aqui, tá? Mas o que eu estou falando? De uma dimensão biológica, instintiva, hereditária da sua personalidade. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, Fausto, tem relação com a personalidade? Sim, mas é a personalidade? Não. Tá? Tem ligação forte, mas não é. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, a importância disso que eu estou dizendo. Perfil de comportamento, você não escolhe qual que você vai ter. Você pode decidir como você vai se comportar, mas aquilo que está dentro de você, né, isso aí é hereditário, né, é fortemente já decidido de quando você nasce. Por isso que eu estou trazendo uma palavra aqui, ó, substância. Substância. Então, temperamento, ele é substância, ele é substantivo. Se a gente fosse olhar pelo português, né, é substantivo. Né, é substância. A substância nos transmite uma ideia de essência. É aquilo que você traz já de nascença. Fausto, você está querendo me dizer então que essa substância, vou até dizer substância, eu não vou falar disso aqui, mas eu vou deixar uma pulga atrás da sua orelha. Você sabia que o formato do seu corpo, o formato do seu rosto, diz fortemente a respeito do seu perfil de comportamento? Sabia disso? Eu não vou entrar nisso aqui porque eu quero falar perfil comportamental de forma simples, mas eu quero deixar uma pulga atrás da sua orelha. Então, quando eu falo que é substância, você pode entender que o seu corpo é uma substância que você não escolheu. Você nasceu com um corpo que, de certa forma, funde e une a base hereditária tanto do seu pai quanto da sua mãe. Se você tem um pai alto, né, uma mãe alta, provavelmente você vai ser uma pessoa mais alta, né? E assim, qualquer outro tipo de característica, né? Então essa é uma ideia. Então a substância, essa substância a gente pode pensar até na própria matéria do nosso corpo, que a forma do nosso corpo já demonstra, tá? Um pouco do nosso perfil, algum tanto já, melhor dizendo, do nosso perfil de comportamento. Então esse é o primeiro passo. Fausto, então imagina, eu vou fazer uma metáfora daqui a pouco, tá? Uma metáfora entendendo como se esse perfil de comportamento fosse uma massa de pão. Eu vou fazer uma metáfora assim para facilitar o nosso entendimento. Fausto, então quer dizer que quando eu nasci, então eu sou uma massa de pão ali. Quer dizer que se eu perceber, Fausto, que está faltando farinha, não dá para colocar um pouquinho de farinha? Se eu perceber, Fausto, que essa massa, essa substância, está faltando um pouquinho de água, será que não dá para inteirar um pouco de água ali nessa substância, Fausto? Será que se eu perceber que esse pão está cru, não dá para deixar um tempo a mais ele no forno, para ele ficar no ponto certo? Sim, dá. Só que isso, tá? Eu vou antecipar aqui, de uma base até de estudos, né? Diz que isso acontece especialmente nos 7 primeiros anos de vida. Você consegue, de certa forma, mudar alguma coisa, e mesmo assim não é de uma forma de mudar completamente, mas você consegue mudar um pouco essa substância nos 7 primeiros anos de vida. Dos 7 depois aos 18, você consegue trabalhar um equilíbrio. Dos 18 para frente, não muda. Vou falar de novo. Temperamento, perfil de comportamento de 18 anos para frente, talvez lá, quiçá 21, não muda. Mas aí o que a gente faz a partir dos 18, né? A partir dos 18 o que nós podemos fazer é equilibrar a nossa ação no mundo, né? Equilibrar o nosso comportamento no mundo, sim, mas não mudar o nosso perfil. Nós podemos reconhecer que de repente o nosso perfil de comportamento existe algum desequilíbrio dele que pela consciência, olha, eu vou falar, destacar, pela consciência, pelo conhecimento, eu poder agir de uma forma diferente. Essa é uma ideia. Então, se você me perguntar assim, Fausto, o que é comportamento? Pode anotar aí se você estiver anotando, que eu não coloquei isso no meu flipchart. Trocando muito em miúdos, comportamento é um padrão de ação e reação da pessoa no ambiente. Como a gente está falando de gente aqui, vamos falar de gente, de pessoa. O que é o comportamento de uma pessoa? É a forma como a pessoa reage
ao ambiente e a forma como a pessoa age no ambiente. É isso, tá? Então reage. Imagina que uma pessoa está no lugar e tem um som alto nesse lugar. Tem diferentes tipos de reação. Tem uma pessoa que vai ficar com raiva e vai xingar e vai brigar. Tem outra pessoa que vai tentar conversar ali. Não, rapaz, esse som tá meio alto, né? O que você acha de abaixar? Tem pessoas que de repente não vai fazer nada, né? Vai ficar ali. Tem pessoas que de repente vai botar um tampão na orelha para não ouvir e não vai falar nada também. Então tem diferentes formas de se reagir a um determinado estímulo. Da mesma forma que tem diferentes formas da gente agir, que vai de acordo com preferências que nós temos também, tá? Então essa é uma ideia. Isso é comportamento. Agora, o meu foco é comportamento. Eu só vou diferenciar para você que está assistindo aí o que diferencia comportamento de personalidade, para que você possa entender. Então você já entendeu que comportamento é substância, né? Tem a ver até com o nosso corpo físico e é fortemente hereditário, né? Tá, Fausto, mas então o que é personalidade? Então a personalidade, essa psicologia que fala também, tá? Vocês podem buscar aí. Então é o seguinte, o temperamento, ele é uma base que nos constitui, né? Aí do temperamento a gente nasce com isso. Isso aqui não tem ainda, não estou falando aqui nesse ponto aqui de uma vivência. Estou falando, eu nasci com uma predisposição. Depois eu vou para o mundo, eu vou viver. Quando eu viver, eu vou desenvolver o quê? Um caráter. O que é o caráter? O caráter ele se desenvolve a partir das nossas experiências. Então o caráter, o que ele é? Ele é um componente aprendido da personalidade. Então quando a gente fala assim, a pessoa tem um bom caráter, a pessoa é mau caráter, a pessoa pode ter qualquer que seja o perfil de comportamento. A pessoa pode ter um perfil de comportamento X e ser entendida como um mau caráter, e a pessoa pode ter o mesmo tipo de comportamento e ser entendido como um bom caráter. Por quê? Porque isso é reflexo da vivência que nós temos no mundo. Aí então são N coisas, né? Quem fez aí o PSC, quantas vezes a gente vai trabalhar o quê? Uma ressignificação. Quando a gente vai trabalhar uma ressignificação, é a gente trabalhar o quê? É a gente mudar dentro de nós o entendimento que nós temos das nossas experiências. Quando a gente muda o entendimento que nós temos das nossas experiências, nós mudamos o nosso comportamento. Olha, isso aqui já dá base para a gente falar de um tanto de coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque se por um lado nós podemos entender que o temperamento é uma substância, ele é uma essência, o caráter ele já é uma qualidade. O caráter ele pode ser mau e ele pode ser bom. Gente, eu estou simplificando horrores aqui para falar desse tema, que com certeza ele é mais profundo do que isso. Mas eu quero destacar que o caráter é uma qualidade. Se a gente fosse olhar pelo português, ele já não seria um substantivo, ele seria um adjetivo. O que eu quero dizer com o que eu quero dizer? Eu quero dizer que caráter ele tem um potencial de mutação muito maior do que a questão do temperamento. O temperamento, quando você chegar aos 18 anos, ele não vai mudar mais. O caráter sim, o caráter ele tem. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível, porque o caráter ele já traz uma ideia de qualidade. Então o que é o caráter? É você pegar o seu perfil de comportamento e colocar ele no mundo. Quando você coloca o seu perfil de comportamento no mundo, o mundo você vai reagir de algum jeito e isso vai moldar um caráter. Ó, a palavra caráter tem a mesma origem da palavra característica. A origem da palavra caráter tem a mesma origem da palavra característica. Então o caráter de uma pessoa expressa quais são as características que essa pessoa tem. Essa é uma ideia. E essas características têm fortemente influência da nossa escola, dos nossos pais, da nossa criação, da nossa figura paterna, da nossa figura materna e blá 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 blá. Essa que é uma ideia. Tá, Fausto, então você falou temperamento, caráter e o que é então a personalidade? Eu não estou aprofundando esse tema porque não é o nosso objetivo. Eu só quero que você que está assistindo entenda que o perfil de comportamento não é personalidade, que são coisas relacionadas, porém distintas. Então, o que é a personalidade? A personalidade é a biologia mais o ambiente. Então, o que define a nossa personalidade? A biologia, eu estou falando do temperamento. O ambiente, eu estou falando dessa formação do caráter. Então seria, assim, uma forma da gente entender, seria como se fosse temperamento mais caráter igual personalidade. E o que seria isso? A personalidade, ela mostra o que? O nosso jeito de agir,
o nosso jeito de sentir e o nosso jeito de pensar. Isso aí que define a nossa personalidade. Né? Por exemplo, o nosso padrão de sentimento, ele vai ter fortemente relação também tanto com o nosso temperamento, quanto também com as nossas experiências. Né? Então, a personalidade, ela não vai ser um substantivo, uma substância. Um substantivo, ela também, assim como o caráter, vai ser uma qualidade. Ela vai ser um adjetivo, que engloba, né, que é a expressão da substância. Então, o que eu quero dizer com isso? A personalidade, ela também tem um potencial de ser transformada. Ela tem um potencial de ser transformada. A gente pode desenvolver a personalidade. Não é fácil. Não é fácil. Mas existe uma possibilidade. Porque nós podemos assim ter novas experiências que formam novas formas de estar, de se comportar no mundo. Essa é uma ideia. Eu só quis destacar isso para ficar claro. Se não ficou claro, assiste de novo. Tá? Se não ficou claro, depois assiste de novo a live para você poder pegar algumas minúcias que você não pegou aqui. Essa live vai ficar disponível no IGTV do Instituto Brasileiro de Coaching. Você pode assistir, se você gostou, você pode encaminhar para outras pessoas também. Tá? Então o primeiro ponto é esse. Temperamento é hereditário. Né? E ele é a base que constitui até a nossa própria personalidade. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Então, outra coisa que eu considero que é importante dizer. Eu estou falando de temperamento aqui, que é um termo usado pela psicologia e é também um termo usado lá há milhares de anos pelos gregos. Eu vou falar um pouco disso daqui. Mas eu quero destacar para você então que o estudo dos perfis comportamentais, que a gente está usando aqui fortemente, o DISC, a metodologia DISC, o Instituto Brasileiro de Coaching tem um teste de perfil comportamental que traz outros nomes, mas ele é baseado na metodologia DISC, possui a mesma origem do estudo dos temperamentos. Tá? Então, quando eu trabalho a ideia de temperamento, isso a gente fala inclusive nas formações. Quem foi meu aluno, quem foi aluno de outros treinadores, quem já fez formação no IBC, lembra disso, que nos slides a gente mostra que isso vem da antiguidade, vem dos gregos, né? Que trabalhavam algumas ideias, inclusive dos elementos da natureza. E é isso que eu quero trabalhar aqui, porque eu acho que também quando a gente olha pelo perfil de comportamento, pelos elementos da natureza, isso pode trazer uma simplicidade maior para a gente poder entender o tema que está aqui. Tá? Então esse é um outro ponto. O outro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês é uma coisa que eu escrevi aqui. Ó. Temperamento é igual mistura. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Temperamento, na origem da palavra temperamento, o significado é mistura, é misturar. Deixa eu fazer uma metáfora para você aqui, tá? Que facilita o entendimento. Perfil de comportamento, tá? Vamos pensar assim, perfil de comportamento. O que é o perfil de comportamento? Imagina que você nasceu. E quando você nasce, você é uma substância. E essa substância é o quê? É uma massa preparada, né, de pão. Você é uma massa de pão, para poder fazer um pão. Então o temperamento é a mistura. Vamos pensar, para fazer um pão, o que eu preciso? Para fazer um pão, eu preciso de farinha, eu preciso de água, eu preciso de fermento e eu preciso de calor. Certo? Então eu preciso de, recapitulando, preciso de farinha, preciso de água, preciso de fermento, preciso de calor. Né? Então a massa, essa é uma ideia. Então, o que faz? Vamos pensar o seguinte, existem pães e pães. E cada pão é especial por uma forma diferente de ser. Então o que eu já quero dizer aqui? Não existe perfil de comportamento bom e ruim. Isso não existe. Talvez você é uma mistura única. Essa que é a beleza desse estudo. Isso que me encanta com esse estudo. Você é um pãozinho único. Só existe você igual a você. Pode ter pessoas que têm substâncias semelhantes a que você tem e de repente se assemelham, mas só você é a mistura que você é. Só você é um pão que tem exatamente a sua medida, tá? De farinha, de água, de fermento e de calor, que faz um pãozinho único. Então esse é o primeiro ponto, no sentido da gente entender que não tem a questão de que perfil bom, perfil ruim. Não, todos os perfis são perfis. Tá? Então essa é uma ideia. Agora, o que é possível acontecer? É possível acontecer. Então, só para a gente poder qualificar de uma forma positiva, tá? Então, tem de repente alguns pãezinhos que eles são gostosos porque eles são crocantes.
Então, de repente, ele é crocante porque ele ficou um pouquinho mais de tempo no forno. E como ele ficou um pouquinho mais de tempo no forno, ele ficou crocantezinho e esse pão ficou uma delícia por causa disso. De repente, tem um outro pãozinho, né, que talvez seja o seu caso, que ele colocou um pouquinho mais de fermento e ele cresceu um pouquinho mais. Ele ficou um pão saboroso, mas com um tamanho, né, um tamanho também assim, legal, um tamanho bacana. E às vezes ele fica assim bem, uma massa fofa. É outra qualidade. De repente tem outro pão que, sabe, já viu que tem gente que gosta de um bolo assim, não chega a ser solado, mas um bolo assim mais úmido? Tem gente que gosta de um bolo assim mais úmido. Então esse bolo mais úmido é porque às vezes a pessoa botou um pouquinho mais de água dele e tirou ele, às vezes, antes, não deixou ele tanto tempo no forno. Então ele é um bolo que tem mais água, então ele é um bolo mais molhadinho. E assim, ou um pão mais molhadinho. E de repente isso que faz esse pão ser maravilhoso. Tem outros pães que às vezes eles são um pouquinho mais consistentes, ele é um pouquinho mais duro. Aquele pão bom de você passar a manteiguinha, porque ele é mais firme, às vezes é porque você botou um pouquinho mais de farinha. Então esse é o lado positivo. Cada pão ele vai ser saboroso de uma forma diferente. Por quê? Porque dentro desses 4 elementos que formam um pão, nessa metáfora que nós estamos contando aqui, ele vai ter um pouquinho mais daquilo. E talvez essa seja uma ideia da gente entender o perfil de comportamento. Então deixa eu fazer uma metáfora para nós aqui, mas visualmente. Então, se a gente pegar, existem umas linhas, os gregos, né, bem antigos, eles falam que essa ideia que eu estou colocando aqui não é simplesmente uma metáfora. Como assim, Fausto? Porque se a gente pensar, a gente pode fazer uma metáfora de entender cada elemento desse que eu falei com vocês como um elemento da natureza. Nós podemos entender que tem 4 elementos da natureza. Tem a terra, tem a água, tem o ar e tem o fogo. Então os gregos lá atrás, eles entendiam que o comportamento humano, assim, ele era definido pela quantidade de cada um desses elementos que a pessoa tinha dentro do próprio corpo. Essa é uma forma deles verem que faz sentido para mim e na minha forma de ver simplifica o entendimento. Então se a gente olhar, a farinha, ela pode ser entendida como se fosse a terra. A água, a própria água. O ar pode ser entendido como fermento. O fermento, um dos elementos que ele tem é trazer o quê? Um crescimento para a massa. Como é que a massa cresce? A massa cresce porque entra ar. O fermento permite que a entrada do ar, né, de fermentar ali, o ar entra, então a massa cresce. Então tem a força do ar. E tem o fogo é o calor. É o calor, né, dessa metáfora que a gente está fazendo. Então talvez a ideia seja que dentro de cada um de nós existem esses 4 elementos da natureza e que o comportamento de cada pessoa vai variar de acordo com a quantidade que a pessoa, com a mistura da pessoa, que mostra a quantidade de cada um dos elementos que essa pessoa tem. Essa é uma ideia. Essa é uma ideia. E aí, eu vou mostrar uma imagem para vocês para poder facilitar, mas o que acontece? Pode ser que a pessoa se constitui, né, lá quando ela passa dos 18 anos, de uma forma que um determinado elemento desse está de mais, ou um outro determinado elemento está de menos. Essa constituição, às vezes, ela vai ser essa. Então, no sentido, o que vale a gente saber perfil de comportamento? É a gente ver como é que está essa mistura e ver, de repente, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia. A gente, de repente, andar com a garrafinha de água para poder botar mais água se precisar, andar com uma questão de... Gente, eu estou falando metafórico, tá? Se a gente está precisando botar mais água nas nossas ações do dia a dia, mesmo que não seja uma coisa totalmente natural para a gente, se a gente vai precisar um pouco mais de fogo, se a gente vai precisar de um pouco mais de ar, e se a gente vai precisar de um pouco mais de terra. E eu vou trazer as características de cada um desses elementos. Essa aqui é uma ideia. Eu vou dizer para vocês já, porque a intenção é que no final dessa live você tenha uma clareza de pensar assim, Fausto, o perfil que eu mais me identifico é com o fogo, e o perfil que eu menos me identifico é com a água. Fausto, o perfil que eu mais me identifico é com o ar, e o perfil que eu menos me identifico é com a terra. Essa é a intenção, de você conseguir entender isso. E eu vou ter uma outra folha do Flipchart que vai trazer mais detalhes para você poder entender isso daí, tá? Então vamos pensar aqui, ó, só para a gente poder fazer uma metáfora aqui, ó. Vamos olhar aqui, tá vendo? Ó? Então, nós podemos olhar dessa forma aqui, ó. Seria como se cada um de nós tivesse dentro da gente os 4 elementos, tá? Os 4 elementos. E se a gente fizesse a metáfora do pão, né? Aqui seria a farinha, aqui a água, aqui o fermento, aqui o calor, né? E isso sim seria a metáfora para a gente usar com a gente também.
Tá? Então é isso aqui que vai mostrando o nosso comportamento. Aristóteles, né? Olha só uma ideia que o Aristóteles traz para esse olhar para o temperamento. Ele coloca que existem características de cada um desses elementos. E olha que interessante. Vamos olhar para baixo aqui primeiro. O Aristóteles percebeu, eu coloquei, gente, a terra e a água embaixo de propósito. E coloquei o fogo e o ar em cima de propósito também, tá? Então, por quê? Diz o Aristóteles que a água e a terra e a água são dois elementos que têm uma característica de serem frios. Aqui a gente pode até imaginar assim, a terra aqui, né? Aqui é para baixo da terra. Então a terra está aqui, ó. Aqui é a superfície, aqui é a terra. Embaixo da terra é frio, né? Se você descer muito para baixo aqui na terra, assim, ó, lá embaixo vai ser frio, né? Não tem um calor. O calor que chega às vezes pelo sol aqui vai esquentar, então vai ser frio. Assim como a água também. Se você mergulhar muito profundamente, a água lá embaixo ela vai ser fria. Então são elementos frios que eu vou mostrar mais o que isso tem a ver. Mas a gente já pode ver, por exemplo, se a gente olha em termos de comportamento. Não tem comportamentos que a gente fala que tem a cabeça mais quente? Mas são aqui comportamentos às vezes que vão ter a cabeça mais fria. Essa é uma ideia. Olha outra ideia aqui. Pro lado de cá, né? O lado de cá, tanto a água quanto o ar são úmidos. Né? Então, tanto a água quanto o ar são úmidos. A água porque é a própria água, né? E o ar tem a umidade do ar. O que seria essa ideia? Pô, Fausto, o que seria um comportamento úmido? A água, ela traz uma força de emoção também. Uma força de emoção, uma força de acolhimento, né? Então aqui, eu vou mostrar na próxima folha que eu preparei para vocês, aqui seriam pessoas de repente que são mais emotivas, né? Aqui pessoas mais frias, com cabeça mais fria, tá? E aqui pessoas que são mais emotivas. Então a terra e a água, elas são mais frias. Agora a água, além de ser fria, ela tem característica de logicamente ser úmida. E o ar também tem essa característica de ser úmido, né? Então é uma forma. Vai se vendo aí. Você se vê com a cabeça mais fria. Eu vou te mostrar mais o que significa isso no próximo slide, não, né? Na próxima página. Você se considera uma pessoa mais emocional, de repente mais voltada para pessoas. Aí é o seguinte, o ar, além dele ser úmido, ele também é quente. Pode ver aqueles dias muito quentes que a gente está na praia e a gente fala, gente, até o vento está quente. O ar, além dele carregar a umidade, ele carrega também o calor. Então o ar ele é quente, assim como o fogo. A gente olhar assim, se a gente pegar um forno ligado e ligar um ventilador lá dentro, ele vai fazer circular o quê? O ar quente. Então, aqui eu posso pensar, o que é o pensamento quente? São pessoas que têm mais esquentadas. Eu não vou dizer de novo que na próxima página eu vou trazer uma ideia. O que seriam essas pessoas mais esquentadas? São pessoas mais de iniciativa, são pessoas mais assim de ação. Essa é uma ideia. E o fogo, além dele ser quente, ele é seco. Além do fogo ser quente, ele é seco, né? Ele é seco. E assim como o fogo é seco, a terra também é seca. A terra, quando não recebe, né, não tem a água nela, não tem a umidade, ela vai ser o quê? Vai ser seca. Então, olha só, a gente pode olhar que quem tem um perfil dominante de água é uma pessoa mais fria e mais úmida, ou seja, uma pessoa menos impulsiva, mais calma e mais assim emotiva. Uma pessoa de repente mais voltada para pessoas. Uma pessoa que de repente é mais de ar, você está se identificando? Vai vendo aí que você está se identificando com o que eu estou falando? Essa é uma ideia. Se você é uma pessoa de ar, você é uma pessoa mais quente, é uma pessoa mais de iniciativa e é uma pessoa também mais emocional, mais voltada para pessoas. Se você é uma pessoa que tem um perfil mais de fogo, você é uma pessoa de mais iniciativa, né, mais ativa e é uma pessoa mais seca. Em que sentido? É mais seca mesmo. A pessoa fala menos, não é uma pessoa de muitas palavras, é uma pessoa mais focada em tarefas, mais focada em ações, né? Então essa é uma característica mais de quem é de fogo. E se você é mais de terra, você é uma pessoa também mais fria, com cabeça fria, mais tranquila, né? Mais voltada para a segurança. E você também é uma pessoa, às vezes, não tantas palavras, não focada tanto em pessoas, não focado tanto no emocional. É uma pessoa, às vezes, mais racional. Essa aqui é uma primeira ideia, que eu vejo que de uma forma muito simples, a gente começa a entender.
eu sou uma pessoa mais seca? Eu sou uma pessoa mais quente? Uma pessoa mais fria? Esse aqui, eu tô vendo os coraçõezinhos subir, tô vendo que tá fazendo sentido para algumas pessoas. Essa é uma primeira ideia, né? Então, isso aqui, vamos ver. E a gente pode pensar assim, ó. Uma outra coisa que a gente pode pensar, que você pode anotar, que eu não coloquei aqui tudo. Eu vou passar uma outra página para mostrar para você. Vamos pensar. Existe, quando a gente olha para a Terra, se a gente pensar a Terra como um arquétipo, o que é arquétipo, né? Arqué é primordial, tipo é tipo, são modelos primordiais, são figuras de poder, figuras de força. O que a Terra traz? Terra firme. Terra firme. A Terra traz uma ideia de segurança, de firmeza, de rigidez. Se eu penso na água, a água já traz uma força de acolhimento. A água traz uma força de estabilidade. Né? Quando eu penso no ar, quando você pensar no perfil comportamento do ar, pensa no vento, que é o ar em movimento. O ar traz a força da mobilidade. O ar traz a força da flexibilidade. Que tudo que eu estou falando tem aspectos negativos e tem aspectos positivos. Tá? E o fogo traz a força da transformação. O fogo traz a força da transformação. E se a gente olhar, mais uma dica que eu vou dar para vocês aqui, usando essa imagem aqui ainda, ó. Pensa o seguinte, esses perfis aqui, eles têm algo em comum. Esse aqui também, esses aqui e esse daqui. Agora, a terra e o ar, eles são contrários. São contrários. Né? Tem pessoas, por exemplo, que têm muita força da terra. São pessoas que valorizam muito segurança e, às vezes, no sentido negativo, podem ser pessoas rígidas. Pessoas que não mudam de ideia. Se você pegar uma pessoa de ar, é o contrário. São pessoas muito de uma mobilidade forte, de uma pessoas que tem muita flexibilidade. E pessoas que, no sentido negativo, às vezes, começam uma coisa e não termina. Começa e não termina. Fica mudando de coisa o tempo todo. Ou seja, se eu sou muito terra, eu posso às vezes me equilibrar, me comportando às vezes de uma forma mais ar. A mesma coisa a água e o fogo. A água traz uma ideia de estabilidade. O fogo é o contrário disso, traz uma força de transformação. A água, se ela tiver que transformar algum material, ela demora às vezes milênios, séculos. O fogo, não, ele queima, já transforma o negócio na hora. Então são forças contrárias. É importante a gente saber dessas forças contrárias, porque às vezes são esses contrários que nos auxiliam a nos equilibrar. Por isso que eu te falei que no final aqui dessa live eu vou te perguntar qual é o perfil de comportamento que você mais se identifica? Mais com o fogo ou mais com... né? Me identifico mais com o fogo. Às vezes você vai menos se identificar, não necessariamente pode ser com a água. E mesmo que não seja, às vezes você vai saber qual o tipo de comportamento que você pode fazer para se equilibrar de uma forma melhor. Tá? Então olha só, eu vou virar a página ali, tá? Para trazer alguns detalhes a mais, tá? Para abrir aí para vocês. Aqui, o principal é entender isso, né? Temperamento tem a ver com a sua biologia, é hereditário. A personalidade é a biologia mais a sua vivência. Essa é uma diferença assim significativa a gente levar em consideração. Tá? Lembrando que temperamento é mistura, que a gente pode pensar metaforicamente que todos nós temos esses 4 elementos dentro de nós. Podemos ver a metáfora do pãozinho. Se você está vendo agora, assiste depois de novo, que vai ficar disponível para você ver essa ideia. Que quem nós somos é essa mistura desses elementos. Agora deixa eu mostrar mais algumas coisas para vocês. Vamos lá. Então, ó, eu vou mostrar para você aqui agora algumas características e eu vou dizer de novo qual que é o objetivo dessa live. Facilitar para você entender o perfil de comportamento. E no final dessa live você escrever para mim qual o perfil que você mais se identifica e o perfil que você menos se identifica. Então vamos lá. Então, ó, quando a gente olha aqui no meio, né, a gente coloca o fogo, o ar, a água e a terra. Né? Então... eu coloquei de propósito algumas coisas aqui, tá? Ó, eu coloquei a terra e a água aí embaixo, né? Porque como se aqui fosse a superfície, né? Porque o fogo ele é acima da superfície e o ar também, né? E aqui significa fora e aqui significa dentro, fora, dentro. E também aqui eu dividi do lado direito, perfis que são mais emocionais. E eu dividi do lado esquerdo perfis que são mais racionais.
Porque a neurociência mostra isso, que o lado direito do nosso cérebro é um lado mais voltado para o processamento de emoção e que o lado esquerdo é um lado mais fortemente voltado para o processamento da razão. Então já tem essa explicação aqui para facilitar a sua visualização também. E aqui, ó, eu coloquei o DISC, né? No IBC, nós temos um teste que mostra que esse perfil de fogo, que é o dominante do DISC, a gente chama de executor. Que esse perfil de influência do DISC, que é o ar, aqui a gente chama de comunicador. Que esse perfil de estabilidade, que traz a força da água aqui, a gente chama de planejador. E esse perfil de conformidade do DISC, que traz a força da terra, a gente chama de analista. Mas eu estou trazendo menos dados aqui só para poder facilitar para nós. Tá? Então vamos ver primeiro cada perfil independente, né? E depois a gente vai ver aqui as características que são relacionadas aos dois. Tá? A dois de cada lado aqui. Quando a gente pensa no fogo, olha, eu vou trazer uma ideia aqui, pessoas, que foi um insight que eu tive. Tá? Foi um insight que eu tive. Nós, no Instituto Brasileiro de Coaching, a gente cita muito uma pesquisa do Eric Berne, que fala que nós temos 5 emoções básicas. 5 emoções básicas, que é a raiva, a alegria, o medo, a tristeza e acho que o afeto. E o afeto também ele coloca como uma emoção. E eu vi uma outra pesquisa feita na Nova Zelândia que já reduz isso para 4. Tem outra pesquisa que fala que é 7, mas eu peguei essa pesquisa de 4 porque ela nos atende bem aqui para você entender aí uma coisa. Existem 4 emoções básicas que são as mais comuns e cada perfil de comportamento vai ter uma maior propensão a expressar uma determinada emoção. Então, ó, se a gente olhar aqui, a gente consegue perceber e entender que o perfil de fogo vai ter uma propensão maior a apresentar a emoção da raiva. Que o perfil de ar vai ter uma propensão maior a expressar a emoção alegria. Que o perfil de água vai ter uma propensão maior a expressar a emoção medo. E que o perfil de terra vai ter uma propensão maior de expressar a emoção tristeza. Eu quero destacar uma coisa que nós destacamos nas formações, que é que as emoções elas não são ruins e boas, elas apenas são. Destacar. O que é uma emoção? Uma emoção é uma resposta automática, inconsciente, fisiológica a um estímulo do meio. Vou falar de novo. Emoção é uma resposta automática, inconsciente, fisiológica ao estímulo do meio. Lembra que eu falei que o perfil de comportamento ele é uma base hereditária? Que é a nossa substância. É como se aquela substância que nós somos tivesse uma predisposição maior a um tipo de reação automática. Né? Tem pessoas que vão ter uma reação automática, todos vão ter todos. Todo mundo tem expressa raiva, todo mundo expressa medo, todo mundo expressa tristeza, todo mundo expressa alegria. Mas existem probabilidades diferentes de acordo com cada pessoa. Tá? Então isso é o primeiro ponto. Então as pessoas que forem mais de fogo, você sente mais raiva, você sente mais tristeza, você sente mais alegria ou você sente mais medo? Eu só quero desmistificar um pouco isso, o seguinte, quando que se manifesta a raiva? Quando se tem um obstáculo na nossa frente, né? Então, por exemplo, fogo. Pessoas de fogo elas são mais competitivas. Então, às vezes, elas veem obstáculo até onde não tem. Né? Então, ela vai ter mais facilidade de expressar a raiva. E a raiva, ela é sujeita a ser negativa, porque às vezes a pessoa age sem pensar e faz merda. Eu nem sei se você podia falar merda, mas eu falei e vamos tocar pra frente, né? Mas, enfim. Né? Ou ela pode, às vezes, essa força da raiva pode ser a força de mobilização. A pessoa, quando ela sente raiva e ela canaliza para uma força positiva, ela tem mais energia, tem mais força para superar um obstáculo. Quando a gente olha para a alegria é uma força de aproximação, é uma força de conexão. A alegria é uma força de conexão. Só que a alegria é uma emoção que tem um aspecto positivo. A alegria também ela pode ser euforia. E euforia, eu gosto de falar que essa palavra tem um mistério, né? Eufora. A pessoa quando está eufórica, ela está fora de si. Muitas vezes essa emoção também, a pessoa está fora de si. Então a alegria ela tem um desequilíbrio dela também. Não dá para entender que raiva é negativo e alegria é positivo. Não, raiva é e alegria é. Como que você está usando cada uma dessas emoções na sua vida? Esse é um processo de conscientização que nós podemos ter. O medo é a mesma coisa. O medo ele pode ser negativo. O medo o que ele faz? Ele paralisa.
né? E essa paralisação ela pode trazer uma força de inatividade, que não é boa, e ela pode trazer uma força de prudência, que nesse caso é boa, pode trazer uma força de paciência. Então, só estou destacando aqui que as emoções elas não são boas e ruins, elas simplesmente são. Tá? E a tristeza? A tristeza também tem um aspecto de que a tristeza diminui o nosso ritmo. Né? A pessoa sofreu uma grande perda, diminui o ritmo para poder processar o que precisa ser processado com uma profundidade maior. Talvez essa seja uma força que a tristeza traz. Então até a força de às vezes ver as coisas de uma forma mais profunda, mais analítica mesmo. Né? Mas agora, se a pessoa ficar agarrada na tristeza, isso pode ser ruim, porque tristeza, o Zé fala isso, né? Tristeza sentida constantemente pode gerar depressão. Mas existem pessoas que são mais propensas a sentir essa emoção. Tá? Vê se vocês estão se identificando. Né? Vê se vocês estão se identificando. Então essa é primeiro uma ideia. Então qual emoção que é mais presente na sua vida? Né? Qual emoção que você vê que você mais tem presente? A raiva, a alegria, o medo, a tristeza? Vai aí se identificando. Vamos pensar, Fausto, quando você fala em fogo, perfil de dominância, o executor, qual que é a palavra-chave? É rapidez. Faca na caveira, pega e faz. Pega e faz. É um perfil de atuação, é um perfil racional, focado em resultado. E ele é rápido. Se tem burocracia, ele quebra as burocracias se precisar e faz o que tem que ser feito. Né? Essa é uma ideia. Fausto, quando a gente fala do ar, do perfil de influência, do comunicador, qual que é uma palavra que é chave? A palavra é conexão. Conexão, as pessoas que gostam de estar com pessoas, pessoas que gostam de conectar com outras pessoas, de trabalhar em equipe. Né? Essa é uma ideia. São pessoas também atuantes, mão na massa, mas pessoas que são mais emocionais, que levam em consideração o sentimento dos outros. Fausto, quando você pensa no perfil de estabilidade, que é o planejador, a força da água, eu gosto dessa ideia do nome planejador que o IBC coloca, né? Nesse teste também, que planeja, mas às vezes não age. Né? Essa é uma ideia. Né? É um perfil que tem paciência. Né? E é um perfil positivo, é um perfil que tem compreensão com as outras pessoas. Tem tolerância com outras pessoas. Ouve, um perfil que tem facilidade de ouvir as outras pessoas. Se aqui o ar é uma conexão com muitos, aqui é uma conexão mais um para um às vezes também, sabe? Aquela pessoa que é um amigo, né? Uma pessoa próxima, que te ouve, que tem paciência. Essa é uma ideia. Fausto, quando você pensa na Terra, essa força da Terra, que é o perfil de conformidade, que é o perfil do analista, qual que é uma palavra? É qualidade. Qualidade. Qualidade é uma palavra que descreve muito bem as pessoas que são mais fortemente nesse perfil de terra. São pessoas mais especialistas, não são pessoas que se aprofundam naquilo que estudam. Se a gente pensar a terra como o oposto do ar, se a gente pensar, né, a conformidade com o oposto de influência, a gente entende assim, a terra é o especialista. Sabe aquela pessoa que sabe muito de pouco? Ela não sabe de tudo, mas aquilo de todos os assuntos. Mas aquele assunto que ela sabe profundamente. Essa é uma ideia. Por outro lado, quem é de ar, que é o contrário, é aquela pessoa que é mais generalista. Ela sabe pouco de muito, e isso pode ser maravilhoso também. Ela sabe trafegar em diferentes assuntos. Dentro de uma liderança pode ser legal, porque um generalista muitas vezes consegue liderar vários especialistas, é uma ideia. Tá? Aí se a gente pegar o fogo, né, o perfil de fogo para poder fazer uma contraposição com o de água, que a gente pega aí o perfil dominante em contraposição com o de estabilidade. A dominância traz a força da iniciativa, de pega, de faz, de gostar de desafio. Aí a água já traz um perfil de estabilidade, um perfil que não é combativo. Se por um lado o fogo ele é competitivo, a água é cooperativa. Você é mais competitivo ou você é mais cooperativo? Você é mais, né, generalista ou você é mais especialista? Essas são as ideias. Você já está conseguindo se identificar? E agora eu vou mostrar características que estão a ver com os lados. O lado de cima, o lado de baixo, o lado da esquerda, o lado da direita. Tá? Então quando a gente olha vamos para baixo primeiro, né? Quando a gente olha para baixo primeiro, que traz essa força aqui, né,
da terra e da água, a água e a terra tem, se por um lado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer por comparação para ficar mais fácil. A terra e a água, vamos pensar aqui, porque acho que a iniciativa é a palavra mais conhecida. O fogo e o ar, que estão em cima, eles são perfis de iniciativa, são perfis que têm facilidade para começar, eles abrem caminho. Quem está embaixo, que é mais terra e águas, tem mais acabativa e eu costumo brincar também de continuativa. Então quem é fogo e ar gosta de abrir o caminho. Quem é terra e água gosta às vezes de quê? Dar continuidade a esse caminho, acabar aquilo que começou. Por isso que uma equipe é muito importante que uma equipe tenha perfil de todas as formas, porque você tem uma facilidade de quem começa e tem a facilidade de quem continua. Essa é uma ideia. Outra, quem é fogo e ar, que está aí em cima, tem facilidade com mudanças. Né? Então, assim, mudar, às vezes muda muda de empresa, se adapta mais rápido, né? Tem a pandemia chegou, um monte de coisa precisou mudar, se adaptou com mais facilidade. Agora, quem é de terra, que traz essa força mais fixa, né? E água de estabilidade, aqui de segurança e água de estabilidade, já não tem tanta facilidade com mudança. Demora mais para conseguir mudar. Né? Então, em cima, iniciativa e facilidade de mudança. Embaixo, acabativa e dificuldade com mudança. Em cima, extrovertido. Embaixo, introvertido. Né? Ó, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Extrovertido. Extra, fora. Vertido, voltado. Quem é extrovertido é voltado para fora. E o que significa isso? Quando um estímulo chega nessa pessoa, ela já devolve. Ela não traz para dentro para poder processar para depois devolver. Essa que é uma ideia. Sabe, a pessoa ela recebe o estímulo e já devolve. Isso que é a ideia de a gente trabalhar a questão do extrovertido. Tá? Então é voltado para fora. O introvertido, intro, dentro, vertido, voltado, voltado para dentro. Introvertido não é tímido necessariamente. Muitas pessoas introvertidas são também tímidas, mas não necessariamente. Tá? Introvertido é voltado para dentro. O que significa isso? Quando um estímulo do meio chega até essa pessoa, ela precisa trazer esse estímulo para dentro dela, para ela poder processar, digerir, para depois devolver. Então, o que a gente pode dizer disso? O extrovertido é um perfil atuante, ele recebe o estímulo e age. O introvertido é um perfil pensante, ele recebe o estímulo, pensa, depois ele age. Então o extrovertido ele é atuante, então ele é mais quente, é um perfil mais quente. Nós podemos metaforicamente falar, é um perfil mais esquentado, é uma pessoa mais esquentada. Ela pega, chega o estímulo, ela já devolve. Né? Essa é a ideia. Aqui não, aqui é uma pessoa mais fria. Sabe os frio calculista? Uma ideia de falar é uma pessoa mais fria. Ela vai fria e calculista. Ela vai receber o estímulo, vai pensar antes de agir. Então ela é mais fria. Ela não é aquela pessoa que vai agir às vezes sem pensar. Tá? Essa aqui é uma ideia. Quando a gente olha para o lado aqui, vamos olhar para o lado esquerdo. Lembra que eu falei que o lado esquerdo do cérebro é um lado mais voltado para o processamento racional? Então essa é uma ideia. As pessoas que são de fogo e de terra, elas são, primeiro, mais racionais. E o mais racional, conforme nós falamos na folha anterior, são pessoas que são mais secas. Né? Seca às vezes fala menos. Ó, pessoa, se você é uma pessoa de ar, peraí, deixa eu voltar aqui. Se você é uma pessoa de ar ou uma pessoa de água, que provavelmente gosta muito de falar, gosta muito de conectar com as pessoas, cuidado na hora que você for conversar com quem é de fogo e de terra, porque eles não vão te ouvir do jeito que você gostaria de ser ouvido. Para quem é de fogo e de terra, o papo é mais reto. O de fogo é mais reto ainda, em determinados aspectos. O terra, ele quer saber o que é para ser feito, ele não vai ficar de blá blá blá, ele não quer às vezes ter essa conexão toda emocional que a pessoa de ar tem. Então o seco é uma forma de entender isso, são pessoas mais secas, não é que é ruim não.
São pessoas mais objetivas. Por quê? Por que são pessoas mais objetivas? Porque o foco de quem é mais de fogo e de terra é mais na tarefa. O foco de quem é mais de fogo e de terra é mais no objetivo daquilo que está sendo feito. Pode ser profissionalmente, pessoalmente, enfim. Ele vai ter foco no objetivo. Tá? As pessoas que são de fogo, por exemplo, às vezes, se for muito desequilibrado, muito fogo, é a pessoa que fica até obsessiva. Ela só pensa em alcançar o objetivo que ela tem. Essa é uma ideia. Tá? E além disso, além de ser pessoas racionais, mais secas, com foco mais na tarefa, tem um pensamento que a gente pode chamar de pensamento antagônico. Pensamento certo e errado. Pessoas que são mais... Aí vai se identificando aí, ó. Pessoas que são mais de fogo e de terra é assim. Ou é ou não é. Ou é preto ou é branco. Entendeu? Ou pode ou não pode. Não tem meio termo. As pessoas que têm... Claro, pessoas que eu estou exagerando. Ninguém é só terra. Ninguém é só fogo. Ninguém é só água. Ninguém é só ar. Mas as pessoas que têm uma predominância mais forte em terra e fogo, que é o caso, vou até dizer aqui, da minha esposa, com ela não tem esses 50 tons de cinza. Ou é preto ou é branco. Ou tá certo ou tá errado. Ou pode ou não pode. Não tem muita, assim, uma terceira opção. Entende? Então essa é uma ideia. E agora, quando nós olhamos para o lado direito, que a neurociência mostra que é o lado que a gente processa mais as nossas emoções, já é diferente. O foco aqui já não é tão seco, aqui é úmido. Essa força da água da conexão, essa força da água da emoção. A água é um símbolo de emoção também. Então são pessoas mais fortemente emocionais. E aqui, se por um lado, do lado de cá, é racional com foco em tarefa, aqui é emocional com foco nas pessoas. As pessoas que são mais de ar e de água, de influência e de estabilidade, elas são mais emocionais e o foco é mais nas pessoas. E o pensamento dessas pessoas já não é um pensamento assim, antagônico de certo e errado. É um pensamento relativo. É um pensamento relativo. Tá? O que significa isso? Para essas pessoas existem os 50 tons de cinzas. Né? Ou seja, não é só preto e branco, pode ou não pode. O contexto faz diferença para essas pessoas. Né? Então a pessoa chega atrasada no trabalho. Você é líder dessa pessoa e você é mais fortemente para o lado direito, aí, mais emocional. Não é só chegou atrasado de desconto de salário. Por que você chegou atrasado? Você vai ficar curioso, você vai ficar curiosa para saber por que essa pessoa chegou atrasada. E às vezes você não vai aplicar a lei do jeito que tem que aplicar só porque a pessoa chegou atrasada. O contexto vai trazer uma forma diferente de aplicar a lei. E é muito interessante que se a gente olhar, né, eu vou mostrar aqui mais uma vez, já vou dizer que a gente vai voltar aqui para vocês poderem se expressar e a gente concluir essa live. A ideia, pessoas, é a gente ter esse equilíbrio, tá? Para a gente poder concluir lembrando do pãozinho, né? Um pão, calor, fermento, água e aqui, gente, como é que chama o trem aqui? Aqui é a farinha, né? Aqui é a farinha. Né? Então, assim, desses elementos, qual pãozinho que você qual a delícia do pãozinho que você é por causa disso aqui tudo. Mas quando você olha esse pãozinho, você sente que esse pãozinho está precisando de um pouco mais de água, um pouco mais de calor, um pouco mais de fermento ou um pouco mais de farinha? Quando você olha para você, o que você percebe que está precisando? Porque você é quem você é. E isso é a maravilha de você ser quem você é. Né? Mas às vezes você pode perceber que mesmo você tendo essa base constitucional de quem você é, você pode usar a consciência para não agir sem pensar. Porque por mais que você às vezes responda, reage às vezes usando mais a raiva, você pode aprender pelo conhecimento a examinar um pouco mais e trazer uma força dessa água, não porque isso é a sua constituição natural, mas porque você tem um conhecimento, desenvolveu a consciência que talvez seja a melhor forma de se comportar. Pessoas, escreve aqui embaixo para mim enquanto eu vou concluindo aqui, a gente está concluindo já a live aqui, tá? Qual que é o... Escreve assim, um e outro. Qual que é do jeito que você achar melhor? Fogo e... Vamos fazer assim, escreve fogo e terra, água e ar. Qual primeiro? Escreve na frente qual que é o perfil que você mais se identifica e em seguida o que você menos se identifica. Né? Escreve para mim aí qual que é o perfil que você mais se identifica e o perfil que você menos se identifica. Eu vou dizer o meu. O que é o mais forte para mim é o ar.
e o que é mais fraco para mim é a terra. Eu tenho um fogo presente também. Por que que eu acho que isso é importantíssimo, pessoas? Porque aí ó, mais ar e menos terra, é isso, gente, energia para vocês. Por que que eu estou dizendo isso? Quando eu conheci isso, eu percebi que para eu poder realizar as coisas que eu estou realizando hoje, eu precisava mais da força da terra. Eu precisava mais da segurança, eu precisava mais da conformidade, para eu poder ter mais disciplina, para eu poder ter mais organização, para eu poder ter mais planejamento, que não são coisas naturais para mim, não são, tem que ser honesto, não são. Planejar, organizar é um trabalho que eu venho fazendo para que eu consiga alcançar meus objetivos. E ó, pessoa, para concluir, não deixe de ser o pãozinho maravilhoso que você é. Não deixa. Não deixa. Se você é um pãozinho que tem mais fermento, que tem mais ar, continue sendo esse pãozinho. Mas você pode conscientemente ser um pãozinho mais equilibrado. Não é para você queimar o pãozinho. Se você é mais de água, você tem que ser fogo. Não, você não tem que nada. Seja quem você é. Só que perceba em você aonde que está o desequilíbrio. Aí você vai ver, está faltando terra? Está faltando água? Está faltando o quê? Fogo? Ou está faltando ar? E você consegue pensar dessa forma. Vou dizer para você o seguinte, se você quiser ter aí a imagem da live de hoje aí, vai lá no meu perfil que eu vou colocar nos meus stories. E se você quiser assistir as outras lives que eu fiz aqui no perfil do Instituto Brasileiro de Coaching, eu fiz uns destaques lá no meu perfil, tem lá destaques, lives do IBC, né, que você consegue ver todas as lives que eu fiz com todas as imagens de flipchart que eu coloco aqui, tá bom? O meu Instagram, lembrando aí, o meu Instagram é fausto.coimbra. Fausto, do jeito que fala, .coimbra, você consegue achar o meu Instagram. Então é isso aí, forte abraço e até a próxima live. Forte abraço para todo mundo aí, valeu pela audiência de todos e todas.